Então, olá, pessoal. Seja bem-vindo à primeira edição de 2023 do nosso Nortecast. E para começar, nós vamos abrir com um tema aí de como ter um bom relacionamento com o cliente. Nada e ninguém melhor do que a doutora Renata e o doutor João, que estão aqui e que vão ensinar para você aí, tanto comerciante, empreendedor, empresário, como ter um bom relacionamento com o cliente, tanto para você também, que é consumidor, para poder entender aí os seus direitos e também os seus deveres. E eu vou deixar eles se apresentarem, para vocês. Olá, pessoal. Meu nome é João Antônio Rodrigues dos Santos Moreira. Eu sou advogado, sou conciliador de defesa do consumidor, professor do curso de Direito, mestre em estudos de cultura e território e especialista em direito público. É um grande prazer estar aqui hoje. E agora, deixar a doutora Renata se apresentar aqui para vocês. Bem, quero agradecer o convite e, como já foi falado, meu nome é Renata, sou advogada, sou conciliadora em defesa do consumidor, estou como presidente da Comissão de Direito do Consumidor na UAB em Araguaína, sou vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor no estado do Tocantins, sou especialista em Direito do Consumidor e também em Direito Público e também sou mestra em Cultura e Território. Muito bem, esse currículo aí, pessoal, já deu para perceber, então, que conhecimento aqui da área do consumidor não vai faltar. E para começar, eu gostaria de perguntar, não sei, nós vamos fazer o seguinte, vocês vão falando aí, quem acha melhor responder, e a gente vai batendo esse papo. Ótimo. Então, assim, eu quero saber de vocês a primeira pergunta, para a gente iniciar esse bate-papo. Como que o empresário pode se preparar, para atender melhor o cliente? Então, é a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. Vamos lá. Pedra, papel, tesoura? Quase isso. Eu acho que eu vou acabar abordando alguns temas diferentes da Renata. Sim. Eu acho que, em um primeiro momento, o empresário ele tem que ter uma postura empática, vamos dizer assim, dentro do que tange ao fornecimento, de produtos e serviços. O profissional, o empresário, ele tem que ser empático. Empático no sentido de que ele deve, na medida do possível, se colocar na pele do consumidor. Querendo ou não, o empresário em algum momento também é um consumidor, Então, ele presta serviços, mas ele também, em contrapartida, ele também em algum momento ele é consumidor. Então, eu acho que em um primeiro momento, quando o empresário ele tem essa postura de buscar se colocar na figura do seu cliente, ele consegue prestar um serviço mais interessante, um serviço mais satisfatório para os consumidores, para os seus potenciais clientes, vamos dizer assim. Boa colocação. Em um segundo momento, um bom conhecimento sobre as normas também vai dar a esse empresário o respaldo necessário para que ele preste um serviço com mais segurança, vamos dizer assim. Sim. Foi tão boa essa colocação, doutor João, porque quando o empresário ele se coloca na posição também de consumidor, ele melhora a experiência do cliente e, com certeza, o cliente vai querer voltar para o estabelecimento dele. E pesquisas, a gente tem visto que as empresas estão investindo cada vez mais na experiência do cliente, porque assim, o cliente ficou mais exigente. Isso é fato. É verdade, porque quando a gente pode ter o melhor produto, o melhor preço, mas se a gente não for bem tratado, eu não volto. Tem até algumas experiências. Recentemente mesmo, eu tive uma experiência, até compartilhei com a Renata no bate-papo, Renata? Sim. Falando a respeito aí da academia, em que cheguei já para fechar e não fui bem tratada. Eu e meu marido fomos embora, não voltamos. Sim. E na outra já fui super bem atendida, já fechei na hora, nem fui pesquisar outros lugares, nem nada, já fechei na hora. Então, realmente, essa dica aí é valiosíssima. E você, Renato, fala pra gente do seu ponto de vista. Além do que já foi, de fato, pontuado, eu acho que algo muito importante para a empresa em si é buscar conhecer, de fato, algumas leis específicas para aquele âmbito em si, Tendo em vista que o direito do consumidor é muito amplo, vai são várias situações de direito do consumidor em si, mas a empresa que ela busca entender quais são os direitos deste consumidor e tenta, de fato, não ir contra realmente esses direitos, ela acaba tendo já um ponto positivo com o consumidor. Por quê? Muitas vezes a gente vê no dia a dia, nós, mesmo quanto consumidor, ou outros consumidores, como deixou bem claro, hoje em dia os consumidores eles começaram a ser um pouco
mais exigentes, porque eles começaram também a entender que existe algumas leis que vão auxiliar ele, e às vezes tem consumidores que chegam numa empresa ou numa determinada loja, e às vezes ele sabe mais do que a própria pessoa que está atendendo ele. Então, assim, a capacitação, tanto de toda a equipe em si, e das pessoas que estão ali à frente, né, que vão de fato lidar com esse público, além da empatia, como o Dr. João deixou bem claro, né, e ter esse conhecimento, porque o que acontece? Além de levar um bom atendimento, literalmente para esse consumidor, em algumas situações em que o consumidor também tenta, em alguns momentos, levar uma vantagem sobre essa empresa, se a empresa ela conhece de fato essas leis, ela não vai, né, ser passada as pernas, digamos assim, por esse consumidor também. Porque de ambos os lados tem pessoas com boas intenções e não. Então, essa questão de buscar esse conhecimento para a empresa em si específico e para a equipe, eu acho também muito importante para esse bom atendimento. E você puxou esse gancho aí, eu quero até perguntar para vocês uma coisa, porque a gente acostumou com aquela frase, né? O cliente sempre tem razão. E eu quero perguntar para vocês, o cliente sempre tem razão? Nem sempre. Nem sempre, né? Nem sempre a gente vivencia isso todos os dias na nossa profissão. Seja como advogados, né? Seja como conciliadores de defesa do consumidor. A gente percebe. Inclusive, teve um caso muito inusitado, né? Às vezes, eu acho que o pessoal, assim, pensa que a gente é meio que o Celso Russomano, que vai dar... eu não sei se seja o caso, que tudo é possível, que a gente vai... Que realmente o consumidor, ele sempre tem razão, né? Em um determinado momento, exercendo a função de advogado, uma cliente, né, me ligou. Em uma determinada loja aqui da cidade de Araguaína, falando, olha, doutor, eu comprei, extremamente chateada e revoltada, né, cheia da razão, estou extremamente chateada, doutor, comprei um produto aqui na loja tal, né, e o produto apresentou, ou melhor, o produto tá ok, não tem nada de errado com o produto, mas eu quero devolver o produto. Né? Eu comprei tem 2 dias, ou seja, 2 dias eu nem usei o produto direito, eu quero devolver e não querem receber. Eu tô certa, não tô, doutor? Aí eu falei, não, você tá errada. Olha só. Uai, doutor, mas eu tenho o direito a devolver. Aí eu falei, não, você não tem o direito de devolver. Né? Mas por que eu não tenho o direito de devolver? O Código de Defesa do Consumidor diz que eu tenho o direito de devolver. Não. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 49, diz que pessoas que compram produtos fora do estabelecimento comercial têm direito ao arrependimento, né? Produtos comprados fora do estabelecimento comercial. Logicamente, em Araguaína a gente tem um costume de várias empresas da cidade de possibilitar o direito ao arrependimento, mesmo de produtos comprados dentro da loja. Mas isso é uma liberalidade da empresa, não é necessariamente um direito. Eu diria que é nesse momento que entra essa questão do que a doutora Renata falou, de que uma empresa ou empresário que se protege, ele busca conhecer essas leis, né? Porque, de repente, um funcionário ele não entende que isso seja só para produtos comprados fora do estabelecimento comercial e acaba onerando demasiadamente a empresa. Nesse caso específico, o cliente ele não tinha nenhum tipo de razão. Ficou extremamente chateado. Mas eu espero que ele tenha entendido que, nesse caso, ele não tinha realmente razão. E eu acho que você que está assistindo está agora, como eu, de boca aberta, porque eu achei que a gente tinha o tempinho ali do arrependimento, o prazozinho que eu podia voltar. Inclusive, eu abri uma caixinha de perguntas, né, para os nossos seguidores fazer perguntas, e essa foi uma das perguntas, né? Quantos dias a loja tem obrigação, né, de trocar o meu produto? Então, a loja não tem obrigação de trocar, né? Não. Nenhuma loja física, na verdade, ela é obrigada a trocar nada, né? Entendi. A gente tem, como o Dr. João deixou bem claro, as lojas têm essa liberalidade, que seria uma política de troca. E aí vai depender de cada empresa, né? Por exemplo, se você, na empresa tal, estou vendendo aqui roupas e calçados, beleza. Eu vou colocar, tem que deixar muito claro, o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, ele fala sobre isso, que tudo tem que estar muito claro para o consumidor. Então, tá aí também essa parte, não faz troca? Não fazemos troca. Pronto, o consumidor ele vai entrar, ele vai comprar, ele vai saber, não faz troca, não vou trocar. Mesmo que o consumidor, né, subentenda que ele não tem esse direito de troca. Sim. Mas deixando claro, não trocamos, o consumidor já sabe que ele não vai trocar nenhum produto. Beleza. Mas não, fazemos troca mediante a etiqueta, tantos dias, deixou determinado, beleza. Aí vai ter como fazer essa troca.
mas não é obrigação da loja física fazer troca. E aí, como o Dr. João falou, que de fato é o artigo 49 que fala que é quando os 7 dias que todo mundo às vezes chega lá, eu quero trocar e tal, não sei o quê. Esses 7 dias, ele é direito de arrependimento quando eu compro por telefone, por catálogo ou por internet. Interessante. Aí, uma coisa interessante também, porque hoje muitas empresas migraram também para o digital. Pro e-commerce, Então, né? mesmo eu tendo uma empresa que, uma loja física, eu tenho, por exemplo, uma empresa, eu tenho um Instagram, eu tenho faço atendimento pelo WhatsApp, a pessoa faz a compra. Nessa situação, a pessoa não teve contato com o produto. Sim. Então, ela não viu. Então, nesse caso, entra os 7 dias. Entendi. Diferente quando eu compro, de fato, lá na loja. Então, Interessante. ter, de fato, essa diferenciação. Eu tenho... A loja física realmente não é obrigada. Mas, se eu disponibilizo de uma forma online, aí sim, o consumidor tem esse direito. Entendi. Mas mesmo se, por exemplo, minha mãe mandou eu comprar farinha sem fermento, e eu cheguei e comprei com fermento, mesmo se eu tiver comprado o produto errado, mesmo assim o supermercado não tem obrigação de trocar. Não. Só se tiver vencido. Gente, que interessante. Só se tiver vencido, aí sim. E foi interessante você falar isso, porque eu lembrei da história da pizza, Renata, que você me falou. Sim. Conta essa história da pizza, porque eu acho que todo mundo vai ficar surpreso com essa. Eu até coloquei na pauta, porque eu cheguei em casa e eu fui contar para o meu marido, porque eu achei muito interessante essa. Sim. E eu vou deixar você falar, porque essa história eu acho ela... Na verdade, assim, né? A pizzaria, as empresas que trabalham com pizza, né? Quando você vai comprar pizza, você geralmente compra... A gente tem esse costume de dividir, né? Vamos comprar meio a meio, ou dependendo do tamanho da pizza, 3 sabores, 4 sabores, enfim. A empresa, ela não é obrigada a fazer de várias formas. Ela é obrigada a entregar uma pizza, seja ela pequena, média, grande, enfim. Ela não é obrigada a fazer vários sabores. Se ela fizer os vários sabores, ela tem que fracionar o que eu vou comer. Tá, eu vou comprar meio a meio, metade de calabresa, metade de estrogonofe de frango. Por que eu vou comer metade de uma, metade da outra e eu vou pagar o valor total da estrogonofe de frango? Tem algumas empresas, às vezes, até ficam chateadas referente a isso, porque, de fato, pode ter um trabalho um pouco maior e tudo mais, mas, como deixei claro, não é obrigação da empresa fazer isso, ela não é obrigada, mas, se ela faz, eu, como consumidor, eu tenho que pagar metade de cada um. Olha aí. Por quê? O material da calabresa que eu estou usando, por exemplo, lá de cá, é a metade de uma inteira. Isso. E a outra é a metade, então eu tenho que pagar o proporcional. Quando a empresa, e às vezes algumas até colocam no próprio cardápio, né? Que cobramos o valor da mais cara. Isso. Ela já está fazendo aí uma prova contra ela, né? Olha, gente, escuta bem o que a doutora Renata está falando aqui. De fato, já está fazendo essa prova contra ela. E seria considerado um enriquecimento ilícito contra esse consumidor. Então, assim, pode ser pouco, mas esse pouco de muita gente, né? Então, assim... A empresa, ela não é obrigada a fazer, mas se ela faz, ela tem que cobrar o proporcional de cada um. Mas eu acho que muitas vezes é falta de conhecimento. Também. Do estabelecimento, né? Também. Mas em alguns momentos a gente chega a pensar que é realmente uma cultura que ficou enraizada, né, principalmente no Tocantins. Há alguns anos atrás a gente trabalhou com uma linha de palestras específicas para pizzarias. E os empresários desse ramo, eles compareciam, né, e questionavam. Sim. Nossa, mas isso é ruim para nós, o que a gente pode fazer? Realmente não há muito o que fazer, realmente seguir a lei. Ah, não, mas e se o cliente concordar? Mesmo assim, você tem que realmente seguir a lei. Hoje eu acredito que, infelizmente, na nossa região ainda aconteça muita coisa errada nesse sentido, no que tange a esse ramo relativo às pizzarias, infelizmente. E o cliente, ele se acostumou também a não cobrar. Então, de certa forma... essa cultura de não cobrar faz com que esse tipo de ato continue a acontecer. Exatamente. E até mesmo a questão de não cobrar, que o Dr. João comentou, não é o fazer um barraco, né? Sim. Tudo é a forma em que você conversa. Então, assim, comigo aconteceu isso também. Eu cheguei a chamar, mas o gerente não pôde me atender e tal. É lógico que eu não ia descontar no funcionário, né? que tá ali tem nada fazendo a ver, né? o serviço dele, né? Falei, não, eu entendo, tudo bem. A gente vai pedir, depois eu, né, pedir o meu ressarcimento em si. Mas, assim,
nós, enquanto consumidores, precisamos exigir, sim, né? Que as empresas elas comecem a cumprir, como, por exemplo, também 10%. 10% não é obrigatório, né? Olha aí. 10% ele tem que estar em qualquer cardápio que é opcional. Se lá diz que é obrigatório, tá totalmente, não tem nada regulamentando que os 10% do garçom é. E tem lugar que você é tão bem atendido que você, às vezes, consegue, né? Tem prazer, lógico, né? tem dia que você não tem como pagar, né? Sim. Tem dias e dias na vida. Sim. Mas quando você tem, e você vê, como a gente comentou aqui, a questão do bom atendimento e tudo mais, você faz questão de pagar. Isso. Mas tem lugar que o pessoal coloca lá, né? Que cobra a porcentagem e você, às vezes, nem é atendido, porque nem não é atendido, na verdade. E aí, tá lá querendo cobrar. Sim. Então, assim, eu acho que faz jus realmente quando você é bem atendido, você faz questão de fazer esse pagamento, mas não é obrigatório de forma alguma. Olha só, e a gente vai entender. E você falou assim que quando a gente é bem atendido, a gente faz questão, porque isso já aconteceu. Sim. A gente já foi muito mal atendido numa pizzaria. Em um lugar bom, né, da cidade. E a pessoa no final lá ainda errou a conta toda na hora de fazer o pagamento e tudo. E ainda por cima, não, quero os 10%. Meu marido, de jeito nenhum, não vou pagar, não. Por esse atendimento aqui. O cuidado que a gente tem que ter também quando for pagar, porque pode acontecer de um sistema dar alguma coisa errada. Às vezes, eu sempre busco olhar para ver se tá tudo ok. Foi isso que a gente pediu mesmo e tal. Porque acontece de alguma hora ou outra. Se você não olhar, pode acontecer de lançar alguma coisa a mais ou a menos também, dependendo da situação. Então, e eu sempre falo para o consumidor o seguinte: quando é a mais, a gente vai atrás. Quando é a menos, o povo não quer. É, o brasileiro, né? Então, assim, dificilmente a gente vê alguém querendo devolver algo que... Quando, por exemplo, banco tirou uma taxa, você vai lá atrás. Sim. Quando você recebe, você não quer contestar. Isso é verdade. Né? Então, assim, do mesmo jeito que quando pra gente é ruim, né? Como quanto consumidor, quando a gente leva uma vantagem, também a gente tem que devolver, porque não é nosso, né? Então, assim, eu acho que os dois lados têm que estar bem ponderados. É a questão do bom senso, né? Tanto do consumidor quanto do empresário. Tem um autor que diz que... do direito, né? Que diz que a realidade ela tende a ser muito mais criativa do que a lei. Nós vivemos em uma sociedade de direito, de um modo geral, onde existem leis. E essas leis, por mais extensas que sejam, elas não são capazes de gerenciar tudo que a gente vive em sociedade. Para o direito consumidor também é assim, né? Sim. E quando a lei ela não diz necessariamente aquilo que a gente tem que fazer, como é que nós vamos lidar? Aí é onde é o bom senso, é onde parte o pressuposto do bom senso. Realmente, voltamos a essa questão da empatia. Nos colocar no lugar. Tanto o empresário se colocando no lugar do consumidor, quanto o consumidor também se colocando no lugar do empresário. Sim. Eu acho que isso evitaria muitos problemas. Com certeza. Eu acredito. Ainda mais vocês que lidam com atendimento, né, ao público lá. E me fala aí, como é que é? Tem atendimentos que acontecem demais? Tem atendimentos... Como é que funciona isso? Quais são os atendimentos mais corriqueiros que acontecem lá no órgão? Explica aí pra gente. Bem, quanto a conciliadores, né, também em defesa do consumidor, na verdade, atendimento, eu digo que ele depende da época, né? Depende da época, do que está sendo mais visado no momento, né? Então, a gente tem várias épocas, por exemplo, no ano. A gente saiu agora de Natal, Ano Novo, então a gente viu muita questão de compra de presentes. Presentes, por exemplo, que pediu e não chegou, ou pediu e foi para um outro endereço e alguém recebeu. E aí, como é que é isso? Então, assim, a gente saiu desse momento, hoje a gente já está entrando aí no momento mais volta às aulas, né? É isso mesmo. Uma outra questão mais para frente, então, assim, dependendo do que está acontecendo, tem muito essa demanda, né? Então, a gente saiu de novembro, que teve Black Friday, então, assim, depende, daqui a pouco a gente vai estar com mês do Dia das Mães, então, depende muito do que está acontecendo realmente no momento, e em especial na nossa cidade, né? Por exemplo, a gente daqui a um tempo tem pecuária, tem praia. Então, assim, depende muito do momento em que estamos. Mas sempre tem, por exemplo, problemas com banco. Infelizmente. Banco e idoso andam juntos. Inclusive, a minha defesa, dissertação do meu mestrado foi voltada para isso, realmente, né? O abuso de alguns bancos frente a esses consumidores idosos, a maioria desses idosos analfabetos.
que aí acaba, né, às vezes confiando, na minha tese eu falo muito sobre a relação de confiança que os idosos já trazem, né? Hoje a gente vive uma outra realidade, mas as pessoas antigamente era olho no olho e o que eu falei contigo confiança no fio do era bigode, totalmente. né? Então, assim, acabou que migrou muito também pro digital, que é o que eu falo que esse idoso ele tem muita dificuldade, né, Sim. com isso. E as pessoas que se aproveitam, né? E nisso, infelizmente. Isso entra também na questão dos juros abusivos, né? Também. E às vezes o consumidor ali, ele assina, o idoso, né? Sim. Ele tá lá só com o dedão, assinou. Ele nem sabe o que assinou. Tadinho. Tem ninguém com ele, de fato, para verificar. Sim. E aí, a gente até tem algumas demandas aí que ainda estão sendo... Vai verificar realmente como vai ficar, mas, por exemplo, a pessoa no direito civil em si, que precisa fazer um contrato, né? Uhum. O idoso, um analfabeto, né? Não vai ser só assinatura rogo, precisa de outras pessoas realmente para que possa validar, atestar realmente tudo aquilo. Voltado para o direito do consumidor, ainda não tem nada sobre isso. Então, assim, você foi lá no banco, só assinou aqui, já valida. E a pessoa confirmou, né? Que confiou em quem tá vendendo. E às vezes nem no próprio banco em si, né? Às vezes a pessoa é abordada na rua. Então, e se passa muitas vezes por alguém confiável e tudo mais, a pessoa acredita e cai no golpe. E acaba caindo nesse golpe. A gente vê isso todo. Inclusive, Tadinhos. Tem uma lei determinada que seria antes era 30%, hoje é 40% só do salário que pode ser comprometido com empréstimos, enfim. Sim. E acaba que alguns bancos, eles não obedecem isso de jeito nenhum. Então, tem gente que recebe o benefício dele, né, a aposentadoria, e não recebe nada. Tadinho. Porque... E usa aquilo, né? A gente vê muito que usa aquilo só para comprar remédio, alguma coisa para ajudar em casa, e acaba não tendo. Nossa, então, assim, é muito triste, na verdade, muito triste. E aí, não tem o que ser feito, né? Porque se entra, tem como recorrer aí? Como é que faz? Tem como recorrer? Tem como recorrer. Ah, que bom. Alguns casos conseguem resolver de imediato, né? Sim. Alguns, infelizmente, tem que entrar mesmo com a ação judicial, demora um pouquinho mais, mas... Sim. Tudo ainda depende bastante. A grande verdade é que boa parte desses empréstimos que são feitos envolvendo idosos, não digo todos, mas boa parte, são frutos de verdadeira fraude, né? Envolvendo agentes bancários. No período específico pandêmico que nós atravessamos, a gente percebeu que houve uma explosão desse tipo de empréstimo envolvendo idoso, né? Por quê? Porque durante o período pandêmico, o Banco Central ele emitiu uma resolução que permitia que consumidores idosos pudessem fazer empréstimos a partir de uma assinatura digital. O que seria essa assinatura digital? Uma selfie encaminhada à agência bancária através de um celular. Então, infelizmente, a partir disso, muitas pessoas mal intencionadas elas se aproveitaram para efetuar fraude de fato, né? Avisavam para o idoso, olha, a gente está com uma proposta interessante para o senhor, mas a gente precisa ver de uma foto do senhor. Gente. E acaba que a pessoa ela estava, na verdade, aderindo ao empréstimo. Tadinho. Ou até mesmo para fazer a prova de vida, né? Que eles têm que fazer, que seria no próprio INSS, se eu não me engano, ou na instituição bancária. Então, eles tinham que ir, aí não, ligava dizendo que era, entrava em contato, mandava essa foto dizendo que seria essa prova de vida, senão eu não ia receber, a pessoa, né? Sim. Iria, e aí, no caso, aconteceu realmente muitas fraudes nesse... E é importante vocês tocarem nesse assunto. Eu não tinha conhecimento disso, né? E eu tenho familiares idosos. Para a família ficar de olho nisso, né? Para poder ficar esperto. Porque até ir atrás, provar que focinho de porco não é tomada. Na verdade, eu sempre falo que quem tem idoso em casa, né? A gente sempre tem algum idoso, uma avó, um avô, né? Para ter esse cuidado de olhar, pelo menos de 3 em 3 meses, o extrato bancário. Porque, além dessas situações, acontece muito de colocar, por exemplo, um seguro que esse idoso não contratou. E, às vezes, num valor simbólico não tão grande, alguns sim, outros não. E aí, tá descontando, pensando, às vezes, que é uma taxa do banco, alguma coisa. E quando isso acontece e o consumidor não autorizou, aí, no caso, ele pode pedir esse valor, e esse valor em dobro, porque é um pagamento devido, né? Ele está sendo cobrado, está sendo uma cobrança indevida dele. Certo. Então, assim, é muito... Eu sou apaixonada nos idosos, então, voltando para a minha área, para realmente a gente ter esse cuidado com os nossos idosos, porque eles não conseguem ter esse feeling realmente que a gente tem. Sim. Uma questão positiva, né? Pelo menos no que tange ao estado de Tocantins, eu entendo como um avanço,
é que existe uma lei nova no Estado do Tocantins que proíbe, né, que é a Lei 4.067 de 2022, né, Ótimo. que proíbe essas entidades bancárias de firmar empréstimos com idosos unicamente por esse meio digital, né. Eu vejo como um avanço, né, se de fato esse idoso ele precisa de um empréstimo, e muitas das vezes ele precisa, Sim. é melhor que ele, de fato, faça um contrato dentro de uma agência bancária em que ele tenha pleno conhecimento sobre aquilo que está se passando, do que algo que é feito unicamente pelo celular, vamos dizer assim, né? Porque a gente percebeu que realmente esse mecanismo que foi utilizado no período pandêmico trouxe muitos malefícios a esses idosos. Então eu entendo que o Tocantins, no que tange a legislação que protege o consumidor, ele tem avançado nesse sentido. E eu gostei de você ter tocado nesse assunto da lei do Tocantins, porque existem leis específicas Sim, só sim. para que o Tocantins fez, né? Sim. E eu gostaria que vocês citassem algumas delas, porque eu sei que tem muitas que são vantajosas, que é legal, né? E gostaria Sim, que vocês sim, tem citassem. uma lei, por exemplo, que é a lei que a gente fala da água, né? Que a gente comenta até com a água aqui, mas não é a água mineral. Sim. Seria uma água potável, né? Eu não lembro do ano, mas se eu não me engano, ela é de 2016, essa lei, que determina que todo estabelecimento ele tem que ter essa água potável para o consumidor. Sim. Porque assim como qualquer funcionário ali dentro está bebendo água, o consumidor ele tem esse direito. E a gente deixa sempre muito claro, né, que não é de fato água mineral. Não vou pedir água mineral, porque a água mineral eu vou ter que pagar por ela, né? E aí falar assim, não, a doutora Renata, o doutor João falou que eu posso, eu tenho direito. Não é bem- de forma errada. Não é bem assim, mas tem direito sim a Se uma o, água fu- potável. se o funcionário bebe água torneiral, Pois é. aí o cliente tem que beber água No torneiral. caso, seria água potável, seria uma água, pelo menos, Filtro. de um filtro, né? Mas se não tem outra e a pessoa, somente nós... E essa lei visando, principalmente porque a gente tem esse clima mais, né, quente e tal, a pessoa às vezes passa horas ali andando num centro, por exemplo, e chega em um determinado lugar, pedir pelo menos um copo com água. Seria algo muito mais... A questão, de novo, da empatia, mais uma vez. Eu quero só abrir um parênteses aí, antes de vocês falarem de outras leis do Tocantins. Há alguma obrigatoriedade do estabelecimento fornecer banheiro para o consumidor usar? Não há, né? Você entra no bom senso. Aí seria o bom senso mesmo, porque não tem algo determinado, de fato, sobre né? isso. Não Porque, tem. assim, eu já vi clientes, eu já estive em estabelecimento em que eu já vi clientes fazendo barraco. Sim. Aham. E principalmente nessa época da pandemia, né? Não podiam emprestar o banheiro, Sim. né? Dá para utilizar. E eu já vi gente fazendo barraco lá dentro. Eu vou te processar, eu vou no Procon, isso é um absurdo, né? Meu Deus. O período de pandemia, então, foi um pouco mais Foi mais tenso. mais né? tenso em várias coisas, na verdade. É. Tem uma outra lei específica também, que é a lei de açougue, né? Hum. Tem uma lei que determina que o açougue, ele tem ali na frente onde foi a fabricação, né? O frigorífico, quando que veio para lá, para de fato o consumidor saber a origem daquele produto que ele está comprando. Assim como a gente vai comprar aqui a água, eu sei de onde que veio, eu sei a validade, realmente. Então, tem essa determinação específica do nosso estado, que seria essa lei também do frigorífico, ou do açougue. Muito bem. E você tocou no assunto aí, eu gostaria até que vocês falassem também, porque assim, naquele nosso bate-papo, né, foi falado sobre a Anvisa, né, sobre algumas ações que vocês fazem junto com outros órgãos. E a Anvisa, geralmente, ela é um bicho-papão aí do comerciante, né, e principalmente do pessoal que tem algumas legislações mais pesadas, né, sobre a Anvisa. E eu gostaria que vocês, até falei assim, Renata, entra aí como uma defensora aí, né, desses outros órgãos, porque ela não é de todo mal, né? Ela citou alguns exemplos e aí eu falei assim, dá a defesa aí, você também, doutor João, porque foi criada exatamente para proteger, né, o consumidor, para ajudar o consumidor e também para ajudar o comerciante também a se resguardar, igual o Com Procon. certeza. Antigamente, na minha cabeça, o Procon só servia para o cliente. Só ajudava, né, o cliente. E não é isso, né? Quanto mais a gente vai conhecendo, a gente vai vendo que não é isso. Da mesma maneira, a Anvisa, né, os outros órgãos, né? Antes de falar da Anvisa, só pegando essa sua fala, é interessante porque, de certa forma, o Código de Defesa do Consumidor ele ainda chega a dar um certo respaldo para o empresário, para a pessoa jurídica, né, empresária, no próprio código, né? No artigo 2º ele diz que consumidor é toda pessoa física e toda pessoa jurídica
que adquire produto ou serviço enquanto destinatário final. Então, olha que coisa boa. O Código de Defesa do Consumidor, ele reconhece até mesmo as empresas que prestam um serviço de natureza lucrativa como consumidores em algum momento. Se de repente você tem um hotel e quer comprar uma televisão para ficar na sala de espera desse hotel e essa televisão ela apresenta algum tipo de problema, poxa, você é consumidor, você tem direito a procurar o PROCON nessa situação. Entra também a questão de fornecimento de insumos, essas coisas e tudo, ou não entra de fornecedores? Por exemplo, o empresário quanto o comprador de fornecedores, essas coisas, entra também? Excelente pergunta, né? Na verdade, não. Porque assim, quando o produto ele é recolocado dentro desses meios de consumo, não se considera-se ali uma relação de consumo, mas sim uma relação civil. Então, por exemplo, nessa questão do ramo da hotelaria, né? A empresa que compra uma televisão que vai funcionar ali naquela sala de espera do hotel em si, ele é consumidor, né? Mas uma empresa que mexe com venda de calçados ou venda de roupas, e ela compra aqueles produtos para revender a um preço de atacado, nesse caso em específico, ela é uma pessoa jurídica tão somente compradora, que compra aqueles produtos de um fornecedor, mas repassa aquilo. Entendi. Com a finalidade de ter lucro. Muito interessante essa questão, porque realmente existe uma necessidade de a gente entender quando é que, de fato, a pessoa, seja ela física ou jurídica, ela é consumidora e quando ela não é, né? Existe um ditado dentro do direito do consumidor que diz: nem todo aquele que compra, de fato, é consumidor. E nem todo aquele que vende, de fato, é fornecedor. Sim. E é uma realidade, né? Muito bom. Eu sempre faço essa pergunta. Será que todo mundo que compra é consumidor? Nem sempre, como o Dr. João deixou claro. Mas como ele... hoje em dia, todo estabelecimento você tem um computador, né? Sim. Tá, eu tô ali, como ele falou, o ramo de calçado. Eu vendo calçado para oferir lucro. Mas o computador que eu tô utilizando aqui, se ele der algum problema, eu sou consumidor. Isso mesmo. Entendi. A energia que eu tô utilizando no meu estabelecimento, eu sou consumidor. Eu não tô repassando, não vendo, né? Então, é sempre pensar nisso. Eu sou destinatário final? Se eu sou destinatário final, eu sou consumidor. Entendi. Se não, não sou. E aí já tem que procurar outros meios Isso. aí. Aí, no caso, provavelmente seria, de fato, o ramo do direito civil. Sim, muito bom. E como que a empresa, né, ela pode fazer trabalhos aí preventivos, né, dessa situação se resguardando? Como que ela se prepara para isso? Eu diria que uma empresa precavida, ela investe em um grupo, né, de pessoas que, de fato, conseguem entender essas leis consumeristas, conseguem entender os direitos do consumidor e também o direito do fornecedor, né? Muita empresa, ela olha, por exemplo, essa questão da assessoria jurídica, né, como um gasto. Mas, na verdade, é uma questão até cultural, né? Muitas empresas, elas pensam, não, é um gasto desnecessário. Mas a grande verdade é que um bom investimento, um investimento razoável, melhor dizendo, com uma boa assessoria jurídica, livra o empresário de várias enrascadas. Se ele tiver um advogado ou dois advogados com quem ele possa contar, que possa fazer esse tipo de trabalho preventivo, o melhor possível. O trabalho preventivo, ele livra o empresário de muita roubada. Não só para o fornecedor, mas para o consumidor também. Sim, né? Um bom trabalho preventivo, ele evita que você tenha que remediar determinados problemas. E realmente é melhor prevenir do que remediar, né? Sim. E acho que é uma questão, como o Dr. João falou, cultural, né? Hoje a gente, dando um outro exemplo, antigamente, por exemplo, as pessoas achavam muito caro pagar um personal. Sim. Só que quando começou a ver que, de fato, você remediar do que precisar futuramente tomar alguns medicamentos e tal, e viu-se que, de fato, tem uma diferença quando você é acompanhado, né? que dá um resultado, hoje você vê que as pessoas, elas procuram, tá? Bem como hoje você vê que as pessoas procuram um psicólogo. Então, assim, acredito que ainda é uma coisa que está sendo plantada. Então, assim, a questão de uma assessoria jurídica, não que, principalmente, as grandes empresas geralmente têm, mas falando para todas as empresas, seja um microempreendedor, uma pessoa que está iniciando, e buscar entender, né? Então, você não precisa ter uma assessoria jurídica que fique 24 horas lá, mas que dê esse suporte, principalmente para entender o seu ramo, né? De fato, teria que ser uma pessoa também
voltada para o direito do consumidor, para conseguir entender tudo isso aí. De fato, o seu ramo em si, o que você está trabalhando, porque, como deixou claro aí, existem, por exemplo, tem um PROCON, né? Nós temos a vigilância sanitária, nós temos o Ministério Público, que também fiscaliza, nós temos DENUP, nós temos vários órgãos, né? Dentre esses, vários órgãos que fiscalizam especificamente o comércio em si, né? Seja prestação de serviço ou a venda de alguns produtos. A gente tem as agências reguladoras também. Então, a agência reguladora, ela traz um regulamento específico para aquele tipo de ramo, né? Então, a gente tem a ANP, que vai voltada, de fato, para petróleo, para combustível. Tem a NTT, né, que é, no caso, para transportes. Nós temos a aérea, esqueci agora. Enfim, então, são várias agências. Sim. Tem a Anatel, a ANEC. Então, assim, ela vem para regular, né? Então, se eu estou dentro desse regulamento, né? E aí, eu estou cumprindo, de fato, com aquilo. Então, eu sei o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Ah, mas o consumidor está dando piti aqui. Não, mas eu estou dentro do regulamento. Não tem o que fazer, o consumidor dá piti. Sim. Né? Então, se eu estou dentro do que... Estou debaixo do que realmente me ampara ali, então... Tá tudo seguro, né? Isso. Segura na mão de Deus e vai. E vai. E é até bom isso, porque tira... E também, assim, é uma questão educativa. Sim. Porque, como eu fiz aquela pergunta, né? O cliente sempre tem razão. Porque na nossa cabeça, o cliente sempre tem razão, eu preciso do cliente a todo custo, que não sei o quê. Mas, se eu ajo corretamente com a minha empresa, eu proporciono ali uma experiência boa para o cliente também tem que entender que ele tem as obrigações dele, né? Que ele tem também ali as leis e tem que andar de acordo com aquela lei. E é até bom também, porque muitas vezes acho que os clientes fazem isso por falta de conhecimento também, né? Sim. E foi bom você ter tocado nesse assunto, porque, graças a Deus, o brasileiro está despertando a veia empreendedora. Sim. Passou-se muito tempo acreditando que só seria bem-sucedido se prestasse um concurso público. Sim. Né? Mas, graças a Deus, aí tem despertado, até porque o micro e o médio empreendedor são aí que sustentam o nosso país em 91% dos empregos. Né? Então, parabéns para você, empreendedor. Né? Incentivo você a empreender. Não é fácil, né? É um negócio de risco, mas, porém, se persistir, vai conseguir. E aqui é a dica, né? Antes de abrir o negócio, Estude. Por favor. Não veja só o dinheirinho que você vai investir, né? Só o plano de negócio, capital de giro. Veja também as leis, né, aí do consumidor, até porque você vai proporcionar aí também uma experiência melhor para o seu cliente, preparar o time, treinar o time também. E a importância de falar, quando fala do time, de todo mundo tá falando a mesma linguagem, né? Porque às vezes o que acontece? Não, vamos deixar aqui responsável só o gerente que pode... Lógico, que ele que vai dar o aval final, né? Sim. Mas se eu, que estou ali à frente, com esse público, né? Porque é quem está atendendo ali que está o tempo inteiro à frente. Eu tenho que conhecer. E, de fato, às vezes a gente parece que alguns gerentes, eles falam assim, não, esconde isso aqui, porque determinada situação só realmente se for eu. E o gerente nem sempre tá, né? Também. Verdade. Tem outras coisas para resolver e tal. Então, é lógico que o poder de decisão não é de quem tá ali à frente. Mas se ele entende, de fato, de algumas leis específicas para ali, ele vai conseguir manusear algumas situações. E, lógico, como a gente deixou bem claro, com cuidado, né? Realmente para esse cliente. E se ele tiver no direito dele, sim, tentar amenizar ali a situação. E se não, também tentar explicar para esse consumidor. Porque muitas vezes a gente atua, tanto quanto advogado, tanto quanto conciliador, com esse mediador, porque às vezes a empresa não sabe conversar com o cliente, às vezes o cliente está tão estressado que ele não consegue entender, e aí a gente está aqui só para falar assim, é só isso, gente, está acontecendo. Às vezes uma coisinha que a própria pessoa que atendeu, o próprio vendedor que atendeu resolveria, na maior tranquilidade, sem deixar a coisona ficar grande, né? E, por falta de conhecimento, deixa a coisa ficar grandona. E eu sempre falo que o cliente, ele é a maior propaganda que tem para a empresa. Ah, com certeza. Seja ela negativa ou positiva. Porque eu sou assim. Se eu gosto de um produto, se eu sou bem atendida num lugar, eu falo para todo mundo. Sim. Eu também sou assim. É assim, é natural. E as pessoas são assim, geralmente. Sim. Então, se você é bem atendido num lugar,
ou se determinado produto, aí às vezes você fala assim, não, ele é um pouco caro, mas vale a pena. Sim. Entendeu? Então, Sim. assim, tem coisa que você, igual eu falei, a questão do atendimento. Se o atendimento é muito bom, você paga os 10% sem, sabe? Então, Sim. assim, vai muito disso. Então, a questão do engajamento da empresa em realmente tá ali dando o seu melhor, a gente sabe que nem todo dia a gente tá bem, tá feliz, né? Verdade. Mas a gente tem que vestir aquela capa e ir ali à frente, né? Porque de fato é esse. E tem lugar que às vezes você se sente tão bem que você volta realmente. Parece que faz parte da família ali. Sim. Já. Eu acho engraçada essa questão porque a gente vivencia vários tipos de experiência, né? Como advogado, mas com relação ao trabalho que a gente presta também no PROCON, a gente verifica como é que isso funciona na prática, né? A atitude de determinados fornecedores perante o conflito, né? Tem fornecedores que na audiência, né, apesar de todos os problemas, apesar de toda a dor de cabeça, ele adota uma postura mais conciliatória. Sim. Resolve aquele problema, mesmo depois de um processo administrativo, o consumidor, o cliente, ele sai do PROCON quase que beijando esse empresário falando, olha, desculpe aqui por isso, mas eu vou continuar comprando na loja de vocês, agora eu percebi que vocês de fato são uma grande empresa. E tem empresas que elas já adotam uma postura bem ríspida, né? E às vezes por coisinha pequena. Por coisas pequenas, e aí a situação não se resolve, ele corre um risco ainda de receber algum tipo de multa, e o que eu acho que é o pior, o consumidor ele sai do PROCON frustrado, ele faz o pior, a propaganda negativa, né? Uma propaganda positiva, ela atinge uma ou duas pessoas, né? A negativa, ela basicamente ela pode atingir 50 pessoas, 100 pessoas. E ela é muito mais... olha que oportunidade esse fornecedor, esse empresário, ele teve de fazer uma propaganda positiva tentando resolver. Com certeza. Quando eu digo isso, eu não quero dizer que o fornecedor ele tem que fazer isso sempre. É importante que ele não faça, quando ele realmente estiver com a razão. Mas ele tem que, de fato, ponderar que tipo de guerra vale a pena e que tipo de guerra não vale. Assim como o consumidor também, né? Sim. E falando nisso, a questão de, mais uma vez, da postura da empresa. Às vezes o consumidor ele não tem nada de certo no que ele está pedindo ali, né? Sim. E aí a empresa chega lá e fala, não tem o que fazer, porque isso... E a conversa em si da empresa, porque tem gente que chega gritando, tem gente... Enfim, nós já tivemos várias experiências diferentes. Várias experiências diferentes. Mas assim, quando às vezes sentado lá, todo mundo, a gente tenta ali, né, acalmar os nervos. Porque ao primeiro momento a pessoa chega com muita raiva. Então, às vezes você tenta, né, falar com uma linguagem que às vezes o consumidor tente entender um pouco melhor também. E aí a gente vê também essa diferença, porque às vezes a empresa ela tá certa, ok, mas aí ela chega lá e ela termina de destruir o consumidor. E às vezes ela tá certa e não tem acordo, realmente, porque não tem o que fazer, mas a forma em que ela conversa ali e tal, gera toda uma diferença também. Sim, com certeza. Então, assim, é muito importante esse feedback do consumidor com a empresa, porque às vezes no momento ali desse primeiro atendimento, dessa primeira situação, não consegue resolver. E hoje a gente vê que tem algumas empresas que elas se preocupam mesmo com isso. É tanto que tem algumas empresas, por exemplo, que ficam... Se tem algum BO, né, digamos assim, tem um grupo específico que vai tratar só daquilo. Sim. Então, para de fato não ir mais à frente. E assim como parece conosco, né, a pessoa jurídica ali... A gente faz tudo que você faz certo, aí um dia você faz uma coisa errada, só aquela coisa errada prevalece e o restante não, parece que desmorona tudo. Exatamente. Então, da mesma forma, essa imagem da empresa. Então, a empresa em si, não só o proprietário, né? O time em si, né? Porque a empresa, de fato, é o time. Sim. E agora, vocês falaram aí em relação a isso, e como é que estão os atendimentos do LGPD, né? Porque a LGPD está aí, está em vigor, e a gente fica recebendo, às vezes, aquelas ligações. O pessoal já chama a gente pelo nome completo. Né? Já sabe nosso histórico inteiro. E quando a gente toca no nome LGPD, né? E como é que tá essa relação aqui no comércio aqui de Araguaína? Como é que tá? Essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD, é interessante. Por quê? Porque é uma lei que atravessa vários setores do direito. Direito administrativo... o direito civil e o direito consumidor também, entre outros, né? No âmbito do PROCON de Araguaína, não posso falar do PROCON do Tocantins de um modo geral, mas sim do PROCON de Araguaína, eu já lidei com 1 ou 2 casos, né?
consumidores que têm seus dados distribuídos e tratados de forma indevida e muitas das vezes recebem aquelas propagandas chatas por telefone, né, de uma empresa que ele nem sabe qual é, mas essa empresa ela tem acesso aos seus dados, Sim. CPF, data de nascimento, nome do pai, nome da mãe, e acaba tendo acesso ao consumidor, né? E em uma última das minhas audiências de conciliação nesse sentido, o consumidor, no ato da audiência, ele pediu a exclusão, né, do tratamento de dados por essa empresa, porque a empresa, de fato, ela não tinha autorização para tratar esses dados, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela visa justamente promover uma segurança no que tange ao tratamento desses dados. Conhecimento é poder, isso é uma realidade, né? E ter acesso a alguns dados sensíveis nossos é um poder muito grande que uma empresa ela tem e pode nos ocasionar diferentes tipos de problemas, né? E você tocou nesse assunto, eu tenho um exemplo de vida disso. Uhum. Eu fui assinar um cartão de crédito e na assinatura desse cartão de crédito me pediu uma confirmação por telefone. Gente, uma das confirmações por telefone foi o nome do meu irmão. Como que eles ficaram sabendo disso? Olha aí. O nome do meu irmão. Uhum. Eu nunca peguei empréstimo na minha vida. Uhum. Mesmo que tivesse pegado, não pediria o nome do meu irmão. Uhum. Sim. O meu irmão mora em outro estado, é pai de família e tudo. E lá, numa das 3 alternativas, perguntava, qual desses é o seu irmão? E lá estava o nome dele. Sim. Eu fiquei boba, eu fiquei pensando, como que esse pessoal sabe que o Marcos é o meu irmão? Né? Uhum. Como que eles têm tudo isso sobre mim? Porque nem amigos meus sabem que ele é o meu irmão. Né? É um poder muito alto sobre a minha vida, Com certeza. sobre os meus dados. Fere diretamente o direito constitucional à privacidade. Sim. Né? A gente tem que ter esse respaldo. Infelizmente, é uma questão muito corriqueira, que a Lei Geral de Proteção de Dados ela visa amenizar. Mas, infelizmente, ainda é uma realidade extremamente chata, grave. E, infelizmente, corriqueira também, porque acontece bastante ainda. E aproveitando, falando sobre essa questão em si, a gente vê até mesmo o vazamento desses dados, né? Onde a gente verifica grandes golpes que algumas pessoas passam. Verdade. Né? O João passou isso na família dele há pouco tempo, minha mãe acabou também passando por... chegam lá, né, conversando como se fosse pelo WhatsApp, por exemplo, né, que foi essa questão. Como se fossem da família em si, comum, e coloca né? dados. No dia, minha mãe... Eu cheguei em casa a tempo da minha mãe não cair, porque, de fato, ela jurava que estava conversando com meu irmão, que está em outro estado também. Sim. E eu falei... Quando eu comecei a conversar, aí ele já chegou. Ele falou meu nome completo, meu CPF, o dia que eu nasci. Nossa. Falou da minha mãe. Eu falei... Até brinquei com a minha mãe. Eu falei, mãe, o meu irmão, o Caio, ele não sabe nem a data do meu aniversário. Ele não sabe. Ele Não só é sabe... ele. Eu falei, já começa aí, não é ele. Demais. O cara falou até meu signo, coisa que o Caio também nunca iria Nossa. falar, sabe? Então, assim... e com esse poder, de fato, que as empresas têm, e infelizmente algumas pessoas acabam utilizando e vazando alguns dados nossos, né? A gente não sabe realmente aonde... teve um senhor, essa semana passada, que eu fiz uma audiência, ele tem um cartão de crédito. De repente, chegou mais 4 em nome de pessoas diferentes. Nossa. E mais 2 estavam sendo utilizados por outras pessoas como se fossem filhos dele. Meu Deus. E foi autorizado. Essas 2 pessoas, como filhos, foram lá e a pessoa, pelo menos, tem que ir para assinar, né? Sim. Então, assim, quando é a gente que quer realmente conseguir e tal, toda uma burocracia e tal. E esse tipo de pessoa, infelizmente, acaba... Então, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é muito recente no nosso país, né? Sim. Mas ela vem para tentar amenizar isso. E o que a gente vê muito? O aumento maior ainda de vazamento de dados. Sim. Eu acho que por medo de não ter esses dados futuramente. Sim. Então, tanto a pequena empresa quanto as maiores, as grandes empresas, a gente já vê que já tem tentado cuidar disso. Sim. Mas desde uma pequena empresa para maior, a gente tem que ter esse cuidado dos dados. Sim. Então, quando eu vou contratar alguém para trabalhar que vai ter acesso a esses dados, eu já tenho que explicar tudo isso para ele também. Sim. Porque recai sobre nós como equipe também. E é bom ter esse conhecimento porque também tem um outro extremo. O meu marido é farmacêutico, gestor de uma farmácia.
e ele precisa dos dados do cliente. Sim, sim. E os idosos falam, eu não vou te dar meus dados, não. Porque você vai dar meus dados pro povo, você vai vender meus dados. E o meu marido, lá, com toda a paciência que o Papai do Céu deu para ele, né? Ele fala, se eu vender os seus dados, eu recebo uma multa gigante. Sim, sim. A minha empresa entra aí e corre o risco de fechar, né? Então, assim, o importante do conhecimento é isso, porque fica muitas informações soltas na internet, e o povo brasileiro parece que gosta de compartilhar o que não é verdade. E o idoso, ele acredita naquilo que ele vê. E aquilo ali se torna verdade. E ele repassa para os demais. Né? Com certeza. E aí a família, né? Aquele neto ali, adolescente, em vez de pesquisar, não, vô, é isso aqui. Vai lá e por preguiça mesmo de ajudar, deixa o vozinho lá pensar o que ele quiser. E, inclusive, uma das perguntas foi interessante, eu ter tocado nisso aí, pergunta de seguidores, né? Ele perguntou aqui se ele utiliza medicamentos controlados, né? Se para comprar, se ele é obrigado a andar com os documentos dele, né? Se para comprar os medicamentos, se realmente é obrigatório ele estar com o documento dele. Vocês têm essa informação, não tem? Como é que Na verdade, é a primeira vez que eu escuto esse tipo de pergunta. Isso aqui foi um seguidor nosso que perguntou. Deve ser do ramo de farmácia, né? Sim, sim. Provavelmente a gente verifica que as farmácias, elas precisam, primeiramente, para poder ter certeza que é aquela pessoa que vai utilizar aquele produto, né? Sim. É tanto que, além do documento, ele precisa, de fato, estar com a receita para esse tipo de remédio, né? Isso. Então, assim, eu acredito que de fato, deve ter, com certeza, ter um regulamento para isso. Sim. Senão todas as farmácias não estariam utilizando. Mas, de fato, para ter esse controle desses medicamentos, né? E aí, no caso, seria mais voltado para alguém da área da saúde em si. Muito bem. Mas sim, a gente verifica que desses medicamentos, tanto de alguns de uso contínuo, né? Alguns são gratuitos, mas a pessoa tem que demonstrar uma receita válida e tal. Então, são alguns... Porque a própria farmácia, provavelmente, ela vai ter que passar um relatório posterior desses produtos que estão sendo vendidos ali. Né? Então, por que chegou tantos produtos que precisam, né? Que são controlados e tal. E aí, de repente, você não tem como demonstrar para onde que ele foi. Sim. Então, assim, né? Todo medicamento todo mundo pode tomar, né? Então, é verdade. Eu tem que ter a regulamentação, né? E continuando com as perguntas, tem uma aqui bem interessante. Se eu pegar um produto e no caixa ele estiver com valor maior, posso ter o preço da prateleira? Se sim, eu posso levar todos os produtos expostos ou apenas o que eu peguei? Essa pergunta eu achei ela interessante, né? Se eu chegar lá no caixa lá com o meu produto lá e ele for o valor maior, eu posso garantir o valor da prateleira? Depende, né? É a questão do bom senso também nesse ponto, né? O entendimento que se tem no âmbito do direito do consumidor é que se existir uma diferença, né, entre o preço da gôndola e o preço do caixa, de fato o consumidor ele tem sim o direito de pagar o menor valor, porque é aquele preço inicialmente que está sendo anunciado. Só que existe um limite para isso, né? É uma questão interessante. Por quê? Porque se o preço ele for realmente extremamente discrepante, dá que se entender que realmente é um erro. Sim. Né? Por exemplo, vamos supor, eu tenho uma filhinha de 2 anos, né? Ela adora bonecas, principalmente para bater nelas e arrancar os cabelos, mas ela adora bonecas. Né? É verdade. Eu vou em uma loja aqui na cidade e vou comprar uma boneca, a nova vítima dela. E aí, de repente, eu vejo lá uma boneca no valor de R$40. Não é um preço tão discrepante para uma boneca. Sim. Né? Agora, se eu vou em uma determinada loja, né? Uma loja grande, vamos dizer assim, nesse ramo de brinquedos, e lá tem uma boneca bonitona que fala o preço de R$5, há que se entender que provavelmente houve um problema. Sim. Nesse caso em específico, o consumidor que se utiliza desse suposto direito para conseguir tirar vantagem em cima do fornecedor, age de forma errada. Então, é outro momento que bate a questão do bom senso, né? É até uma questão jurisprudencial, né? Dentro dos entendimentos de juízes no âmbito do direito do consumidor, existe essa ideia. Quando realmente fica claro que existe uma discrepância muito grande entre o preço que é anunciado e o preço do caixa, e o consumidor, ele, via de regra, o homem médio, né, de um modo geral, ele conseguiria identificar essa discrepância, então ele não tem necessariamente o direito.
Então, assim, boneca tá lá anunciada a R$40, mas na verdade lá no caixa o preço dela é R$60. É um erro justificável. E tá lá anunciado com 40. Eu tenho o direito, via de regra, de pagar R$40. E eu posso voltar e buscar todas as outras bonecas que estavam lá daquele preço? Eu não posso, né? Assim, se todas estavam anunciadas aquele preço e o preço de fato é um preço que não é muito discrepante, via de regra, sim. Jurisprudencialmente não há algo que diga que não pode. O que a jurisprudência, de fato, ela diz é com relação a essa discrepância entre o preço. Entendi. Há uma televisão como essa, bonita, né? Sim. Muitos polegadas, anunciada a um preço de R$100, uma televisão nova, não faz sentido isso aconteceu nenhum. recentemente no site de compras. Não sei se vocês viram. E o povo conseguiu levar. Foi anunciado realmente as televisões, né? Foi antes da Copa, no site, deu um pane lá de madrugada. A televisão saiu o preço de banana mesmo. Não vou falar os valores, porque senão vai ligar, né, a empresa. E o pessoal conseguiu levar, né? Eu acho assim, eu acho muita má fé. Eu também acho. Eu acho má fé, porque se eu sei que uma televisão custa R$5 mil e lá ela tá saindo por R$100, com certeza tem a errada. Não paga nem o preço de custo desse produto. Não mesmo. Isso é tão chato, né? Porque, de certa forma, você... É um pensamento muito egoísta, de um modo geral. Eu penso assim, por quê? Porque você pensa no próprio benefício, mas não pensa em quem você vai prejudicar com isso, né? E, novamente, a gente bate nessa tecla. Vale tanto para o consumidor quanto para o fornecedor. Muitas vezes eu levo uma televisão a R$100, uma televisão que deveria ser R$5 mil. Mas quantas pessoas eu estou prejudicando só com essa vantagem? Né? Uma cadeia de funcionários, um empresário que investe naquilo, né? E aí a gente é advogado de defesa do consumidor. Mas a gente tem que ter esse pensamento. Eu acho que esse pensamento é algo que se espera de toda pessoa. Claro, né? É a questão que eu comentei, né? Que a pessoa, às vezes, quando tira do seu bolso, né? Quanto consumidor, a gente acha ruim. Mas quando tem um benefício, o consumidor... E o brasileiro tem mania disso, né? O brasileiro parece de gostar de tirar vantagem. Isso, é uma cultura, assim, que impregnou aqui. Eu não sei como... Assim, eu sei como, né? Ensinando desde pequenininho que essa cultura não vale a pena, né? Eu acho que realmente o caminho está nas crianças. Porque depois de adulto, para mudar caráter, é difícil. Mas eu acho que o caminho depois, assim... E já que a gente está falando sobre isso... E a questão das vendas casadas? Você tem um exemplo bacana aí para dar pra gente, né? Tem. Essa questão da venda casada é também uma questão interessante, né? Ela está relacionada a uma prestação de serviço que tem uma natureza ilícita, né? Que é condicionar determinado serviço ou produto ao adquirir de outro serviço ou produto, né? O caso que eu acho mais interessante no que tange essa questão de venda casadas, e muitas pessoas eu acho que não sabem, é a questão das lojinhas dos cinemas, né? Hoje tem-se um entendimento de que o consumidor que vai até o cinema para assistir um filme, ele não é necessariamente obrigado a comprar aqueles produtos que são vendidos ali na loja do cinema. A pipoca, o chocolate, o docinho, né? Eu tenho esse exemplo pessoal. Eu e minha esposa, nós adoramos ir no cinema, né? Quando a gente não tinha nossa filha, a gente ia com mais frequência. Hoje em dia é um pouco mais difícil. Mas a gente adora ir no cinema. E minha esposa, ela é bastante econômica. Eu sou o gastador da relação. É difícil ver isso. Eu também acho. Eu agradeço a Deus aí por minha esposa, porque ela me dá um freio necessário, né? Então, assim, minha esposa, ela tem essa natureza de, quando a gente vai no cinema, ela busca comprar produtos mais baratos pra gente consumir durante o filme, né? Um produto comprado em outra loja. Eu já gosto mais da experiência de comprar aquele produto na loja. Mas lá no cinema mesmo. Lá no cinema, comprar pipoca, lá de pagar R$20 na pipoca. O cheirinho daquela manteiga derretida. É uma delícia, né? Mas a minha esposa, não. Por que pagar R$20 numa pipoca se a gente pode gastar R$5 para estourar uma pipoca em casa? Faz total sentido, né? A grande questão é que a lojinha do cinema, o cinema de um modo geral, ele não pode obrigar necessariamente o consumidor a comprar aqueles produtos. Por quê? Porque o que se leva em consideração é a finalidade do cinema. Sim. Qual é a finalidade do cinema? Assistir filmes. Então, o consumidor, ele pode sim comprar produtos fora do estabelecimento do cinema, né? E não necessariamente ele tem que comprar produtos que são vendidos ali na loja do cinema. Essa obrigatoriedade caracteriza como venda casada.
Logicamente, isso não dá possibilidade, né, Renata, de que o Sim. consumidor ele compre qualquer coisa para levar para o cinema. Com certeza. No caso, como o Dr. João deixou claro, essa determinação, né, ela vem na seguinte situação. Eu posso levar de casa o que a lojinha do cinema vende, tá? Ela vende pipoca, ela vende doce, ela vende refrigerante, enfim. Atualmente, na nossa cidade, a gente tem uma outra conveniência que faz parte da sala VIP, não sei se tu viu agora, que tem outras coisas a mais que vendendo. Tudo que tá lá, eu posso levar de casa. Agora, o que não tá lá, eu não posso. Ah, entendi. Então, consumidor que sempre, às vezes, quer levar, né, no grito. Eu não posso entrar com uma pizza. Eu não posso entrar com um hambúrguer. Eu não posso entrar... A gente sempre dá esse exemplo, tipo assim, eu amo piqui, né? Então, eu vou levar uma galinhada com piqui. Já pensou? Eu tô assistindo. Deus é mais. Pra mim, que amo, é ótimo o cheiro. Agora, pra quem não gosta... Se tiver um sulista lá, ele morre. Sim. Aí, o João, já pensou a festa, né? Eu aqui com um piqui, o João mais ali em cima com... a buchada de bode dele que ele gosta. Então, assim, não vai ser um lugar harmônico. Claro. E até mesmo a questão da limpeza, né? Porque de uma sessão para outra, que geralmente é muito rápido, tem que limpar, a pipoca não é uma coisa que gruda. Sim. Então, a limpeza é mais rápida em si do que chegar a cair uma calabresa, um açaí. Isso vale para parques aquáticos também, para lugares de camping, porque tem lugares que tem restaurantes, né? E proíbe de levar comida e proíbem de levar bebida. Sim. Mas vendem lá. Você é obrigado a consumir lá. É uma questão interessante, por quê? Porque com relação ao cinema já existe um entendimento consolidado, que realmente a atividade fim do cinema é promover a experiência do filme em si, né? Com relação a parque aquático, a clubes, ainda existe uma certa problemática com relação a isso. Por quê? Porque, jurisprudencialmente falando e também em termos de leis, ainda não se definiu se a venda de produtos e serviços para consumo lá é também uma questão de natureza de consumo, de venda. Se fica estabelecido que é uma finalidade, então, de fato, o consumidor ele não pode levar nesses locais esses produtos para consumo, porque seria, teoricamente, como se ele estivesse levando comida para consumir em um restaurante. Só teoricamente, né? Mas se fica estabelecido, não. A finalidade de um parque aquático é tão somente nadar, é tão somente se divertir com a família. Então, não há que se ter uma obrigatoriedade. Isso é uma questão muito problemática, né? Muitos alunos, inclusive, me perguntam isso nas minhas aulas de Direito. E é um problema, né? Pro lado do consumidor, a gente pensa isso, né? Sim. Nossa, claro, eu quero levar, porque não vale a pena pagar R$20 em um refrigerante em um local como esse, eu não tenho nem opção, né? Pro outro lado, lá da empresa, fica aquilo, não, isso aqui seria uma oportunidade que eu tenho, eu que promovo o estabelecimento, enfim, ainda é uma guerra que não ficou muito bem definida, vamos dizer assim. Entendi. Nossa, dá vontade de passar aqui a noite toda questionando vocês aqui, para poder saber o que eu posso, o que eu não posso fazer. Mas, infelizmente, não dá, né? Para poder passar. E eu quero perguntar para vocês, assim, nós já estamos chegando no final. Gente, como é bom bater esse papo com vocês. Mas, mas eu quero saber se vocês têm algum conselho para dar para os empreendedores, para os empresários, né? Para quem já está há mais tempo aí no mercado, para quem está pensando em empreender. Se vocês têm algum conselho para poder dar. Eu acho que, no decorrer do que a gente falou, a gente deixou muito clara a questão de investir o conhecimento para a empresa, para a equipe em si, né, realmente falarem a mesma linguagem e buscar realmente ter essa empatia, que o Dr. João deixou também muito claro, para que você realmente consiga atender esse cliente de uma melhor forma. E as empresas que elas cumprem com determinadas leis, principalmente voltado para o direito do consumidor, ela é muito bem vista para o consumidor em si. Como a gente deixou muito escancarado também aqui, quando você é muito bem atendido, quando você realmente vê que é uma empresa séria, cumprindo realmente tudo que ela necessita de fato para atender esse consumidor acaba também levando para outros consumidores. Isso é verdade. Então, eu acho que investir na equipe, falarem realmente uma só linguagem é muito importante, né? E, de fato, ter esse feeling aí com o consumidor, de não tentar, quando gerar uma possível guerra, não ficar nessa guerra em si e tentar, sim, resolver a situação. Porque eu acho que a conversa em si
ela consegue levar um caminho que às vezes não precisa ir para o litigioso de fato. Então, porque algumas pessoas às vezes só querem ganhar no grito e nem sempre é desse jeito, né? Então, acho que essa prevenção em si, ela ela gera realmente alguns frutos que não precisa ir para algo tão grandioso assim. Sim. Eu diria que é necessário manter essa postura de empreendedor, né? Nem todo empresário ele é empreendedor. É verdade. Mas um bom empreendedor, ele tem sucesso nesse ramo de empresário. E o que o empreendedor é? Ele é uma pessoa que se preocupa com a experiência do cliente. Então, quando ele se preocupa com essa questão da experiência do cliente, ele presta um serviço individualizado, ele atua numa demanda e ele também busca, na medida do possível, desenvolver mecanismos que possam possibilitar a finalização de determinados conflitos antes que eles aconteçam. Sim. Então, essa cultura do empreendedor que cada vez mais é forte no Brasil, eu diria que ela produz frutos extremamente positivos no que tange a prestação, né, de serviços no âmbito empresarial de modo geral. Então, meu conselho seria manter sempre esse espírito empreendedor, investir em conhecimento, estudo, assim como a doutora Renata colocou, numa equipe, né, que possa ajudar esse empresário a desenvolver cada uma dessas demandas. O bom empreendedor, ele presta um serviço de qualidade e ele dificilmente tem problemas. E a questão da qualidade, rapidão. Pode ficar à vontade. Que o doutor João falou aqui, eu lembrei que às vezes tem algumas empresas que ela começa com uma qualidade. Sim. A gente comentou de uma determinada empresa aqui na cidade que tem muitos anos, mas ela continua com a qualidade dela. Porque, às vezes, a empresa, quando ela cresce muito em algumas situações, ela perde a qualidade. E quando ela perde a qualidade, você vê que, às vezes, ela dá uma baixada realmente. Isso. Então, mesmo tendo realmente esse espírito de empreendedorismo aí, de fato, buscar manter essa qualidade desde quando você começou aqui. Sim. E não deixar essa qualidade, ou ela sobe, ou você mantém. É verdade. Mas não deixar com que essa qualidade caia. E isso foi tão importante você ter citado, porque eu e o meu marido, nós somos assim. Se a gente gosta de uma loja de roupa, eu só compro naquela loja de roupa. Se tem... Sou fiel, de fato. Sou fiel e eu divulgo ela para todo mundo. Se tem ali a jantinha, que a gente gosta de jantinha. Se tem um local de jantinha que oferece a comida maravilhosamente gostosa, atendimento bom, vai ser para sempre aquele lugar ali. Até enquanto estiver me tratando bem. A gente nem vai para outro lugar procurar. Sim. Né? Sanduíche, do mesmo jeito. Aqui em Araguaína tem muita opção de lanche, de sanduíche. Nós chegamos para a capacidade, descobrimos um sanduíche maravilhoso. Caiu a qualidade, fomos embora e não pisamos mais os pés, né? Então, assim, é muito importante isso aí que você falou, essa observação. Ou mantém ou sobe. Ou mantém ou sobe. Reduzir, né? Não. Perder clientes, Com né? certeza. E muito bem. Gente, agradeço demais a presença de vocês. Né? Obrigado. Eu espero realmente aí tê-los vocês aqui de novo, né? Uma outra vez para a gente continuar esse bate-papo. Com certeza. Agradeço você que ficou com a gente também, todo esse tempo aí ouvindo. Né? E fique com a gente. Esse foi somente o primeiro podcast do ano de 2023. Nós teremos muitos outros aí com mais novidades. Fique ligado no nosso canal, já ativa o sininho. Se você não é seguidor, já siga também o nosso canal, as nossas redes sociais. E espero você para o próximo. Até mais.